Uma história que faz parte da sua história e talvez você nem saiba. Conhecê-la pode mudar o seu futuro. No universo criado por Deus havia paz e harmonia, mas um ser acabou mudando essa atmosfera perfeita. Lúcifer, o anjo de luz mais honrado, revelou-se o pior inimigo. Ele rendia honras a Deus e a Jesus, mas em seu coração a inveja ganhava espaço. Ele queria ser como Jesus. Lúcifer arquitetou um plano: colocar os anjos contra Jesus. Alguns anjos perceberam e ficaram muito tristes. Tentaram conversar com Lúcifer, mas o rebelde não deu ouvidos. Ele começou a criticar a forma como Deus tratava os anjos. Surgiram seguidores. Lúcifer queria fazer uma revolução. Deus sabia o que estava acontecendo. Conversou com os anjos e muitos se arrependeram de duvidar do amor e cuidado do Criador. Jesus conversou com Lúcifer, mas não adiantou. Lúcifer tornou-se ousado, mudou o nome para Satanás, que significa inimigo de Deus, e desafiou a autoridade do Pai. Então houve guerra no céu. Os anjos choraram. Jesus lutou contra Satanás. Satanás perdeu e com seu exército foi expulso do céu. A paz voltou a reinar no universo. Pai e filho resolveram continuar o plano divino que foi interrompido pela rebelião. Eles criariam a terra e fariam o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem criado provasse ser digno, poderia viver para sempre. O início de todas as coisas surge de mãos amorosas e dedicadas. Talvez você não saiba, mas essa também é a sua história. Pai e filho olharam para a terra criada e afirmaram que tudo era muito bom. Cada detalhe foi pensado e criado com muito amor. Adão era muito alto, suas feições eram nobres e o cérebro privilegiado, mas ele não se sentia completo. Eva foi aquela que completou a vida de Adão. O primeiro casal vivia num esplêndido jardim, e todos os dias Deus aparecia para conversar com eles. Eles eram puros, e Deus se agradava dessa pureza e transmitia sua lei de amor a cada pôr do sol. A terra era coberta por uma vegetação encantadora, e no meio do jardim estava a árvore da vida, a planta mais bela. O fruto parecia de ouro e prata e tinha o poder de perpetuar a vida de quem o comesse. A cada dia, o casal descobria as maravilhas da criação, e isso despertava expressões de gratidão, louvores e fidelidade a Deus em seus corações. A vida tranquila deles seria testada. O mundo perfeito que havia sido criado estava ameaçado. O mundo hoje é diferente do que já foi, e nós ainda sentimos os reflexos de toda essa história. Um mundo criado perfeito que sofreu a influência do mal e foi alterado. Hoje sofremos os reflexos dessa história, mas ela ainda não terminou. No jardim criado por Deus, onde moravam Adão e Eva, tudo era perfeito. Entre as plantas, a árvore da vida se destacava. O fruto dela dava acesso ao conhecimento do bem e do mal. Deus pediu que o casal não se aproximasse dela. Essa árvore testaria a fidelidade de Adão e Eva. Enquanto no Éden, eles viviam em harmonia, Satanás, depois de se rebelar contra o amor de Deus e ser expulso do céu, passou a viver sem esperança junto a seu exército. Ele iria enganar Adão e Eva e aniquilar os seres criados à imagem de Deus. Os dois foram avisados e alertados para não se separar, na tentativa de serem mais fortes contra o anjo rebelde. Mas o casal se afastou. Satanás apareceu na árvore em forma de serpente, falou com Eva e a confundiu, fazendo-a duvidar do caráter de Deus.
Eva pegou o fruto e comeu. Adão ficou desesperado. Eva havia traído a confiança do Senhor e ele teria que escolher Deus ou Eva. O homem não confiou no amor de Deus e escolheu a mulher. O céu ficou em silêncio. Deus foi até o jardim, mas o casal se escondeu. Com amor, o Criador explicou o que aconteceria. Mas havia um plano em andamento, e o homem não ficaria para sempre afastado de Deus. Uma história com final feliz? Quem não deseja? Quando fomos criados, o propósito era esse: felicidade eterna. Embora hoje as coisas estejam complicadas, o final feliz está mais perto do que você imagina. O céu ainda estava chocado. Adão e Eva abriram mão da eternidade pela mentira de ser como Deus. Conheceram o mal e passaram a conviver com ele. Satanás, mais uma vez, conseguiu enganar os seres perfeitos. Jesus, então, se aproximou de Deus. Uma luz intensa envolveu os dois. Os anjos aguardavam ansiosos. Depois da conversa, Jesus tinha boas notícias. O Pai e o Filho haviam providenciado um plano para resgatar a raça humana previsto desde a eternidade. Jesus se ofereceu como sacrifício pelo pecado da humanidade. Ele desceria à terra, seria humilhado, sofreria e morreria como o pior dos pecadores. Os anjos não concordaram. Jesus afirmou que não havia outro jeito. Só o Criador poderia redimir a criatura. Ele ainda venceria Satanás. Os anjos, então, se apressaram para avisar Adão e Eva sobre o plano da salvação. Logo depois que saíram do Éden, Adão e Eva participaram da primeira morte. Um cordeiro foi sacrificado. O sacrifício simbolizava a morte de Jesus e seria realizado muitas vezes até que o verdadeiro cordeiro nascesse entre os homens. Satanás ficou sabendo que Jesus desceria à terra, pensou numa nova maneira de derrotar a Deus e impedir que Jesus realizasse o plano da salvação. As estratégias de Satanás foram se tornando cada vez mais ousadas e sutis, mas a vitória estava garantida. Apesar de tantas confusões nesse mundo, há apenas dois caminhos a seguir: o do bem e o do mal. É importante fazer uma escolha. Nossos primeiros pais erraram, e isso influencia nossa vida até hoje. Adão e Eva tiveram uma família. Ela estava dividida em dois grupos: os que eram leais a Deus e os que se voltaram contra o Criador. O planeta se encheu de maldade e, como consequência dos atos perversos de tantas gerações, a Terra foi devastada com um dilúvio. Noé e sua família sobreviveram e a Terra foi novamente povoada. Em todos os momentos, Deus esteve presente. O tempo passou e Deus decidiu escrever sua lei para evitar que os homens confundissem as orientações divinas com as tradições humanas. Moisés foi quem recebeu a tábua com os mandamentos. Eles foram escritos pelo próprio Deus, pois a lei é tão perfeita quanto ele. Com a entrada do pecado no mundo, Deus não podia conversar diretamente com seus filhos. Houve um distanciamento. Mas Deus queria estar com eles. Então deu instruções para a construção de um santuário. O santuário, uma cópia fiel do que existe no céu, era móvel. Uma forma prática de entender que levar Deus a todos deve ser a missão de quem decide seguir ao Senhor. No santuário, seriam feitos sacrifícios que preparariam o povo para o momento em que o verdadeiro cordeiro seria sacrificado, levando os pecados de todos. O nascimento de Cristo deu a você a chance de ter uma vida diferente. Talvez você nem saiba. Uma história antiga, mas bem presente. Contrariando a muitos, Cristo nasceu num lugar simples,
na cidade de Belém. O primeiro contato com o mundo foi por meio do amor dos pais, José e Maria, numa condição humilde. Jesus cresceu, sempre em contato com as pessoas. A missão de Cristo teve início com o batismo, no qual recebeu a confirmação de que era realmente o Filho de Deus. Depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto, passou fome e sede e foi tentado pelo diabo, que ofereceu alimento, poder, riquezas e reconquistar a terra sem passar pelo sacrifício. Cristo precisava apenas se curvar a Satanás, mas ele não caiu na tentação. Satanás nunca teve chance alguma. Fugiu do deserto derrotado. Jesus conheceu todas as aflições humanas, fez muitas curas e atendeu a muitas pessoas. Satanás decidiu matar seu oponente. Incitou o povo de Deus a crucificar seu filho, aquele que havia feito apenas o bem entre eles. Jesus foi preso, torturado e pendurado numa cruz como o pior dos pecadores. Cristo morreu, levando todos os pecados do mundo. Satanás sorriu, pois achava que sem Jesus, o caminho de volta ao céu era mais fácil. Mas ele não conhecia o plano todo. A morte era apenas uma parte dele. O inimigo de Deus seria derrotado, e Jesus provaria que é impossível viver ou ser livre sem o amor do Pai. Na cruz, o pecado foi derrotado, e no túmulo, a morte foi vencida. A nossa redenção. Jesus nasceu e viveu puro e fazendo o bem. Sua primeira vinda à Terra fazia parte de um plano divino: resgatar a raça humana que se afastou do Criador. Mas Jesus morreu. Satanás exultou e acreditou ter vencido. O clima era de desespero entre os familiares e amigos de Cristo. Mas o plano não havia terminado. Contrariando os esforços de Satanás, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e derrotando o inimigo para sempre. Satanás sentiu medo. Ele sabia que havia perdido. E agora seria questão de tempo até a morte alcançá-lo. Houve confusão entre os assassinos de Jesus, e os anjos maus se voltaram contra Satanás. No dia da ressurreição, 2 mulheres foram até o túmulo de Jesus. Não viram a pedra na entrada do sepulcro e ficaram assustadas. Anjos do céu contaram a elas que Jesus havia ressuscitado, e a notícia se espalhou. Vitorioso sobre a morte e os planos de Satanás, Jesus apareceu aos discípulos e ficou com eles durante 40 dias. Deu instruções, fez revelações e preparou o grupo para espalhar as boas novas de salvação. Satanás não se conformou. Passou a perseguir todos os seguidores de Cristo. Mas o plano da redenção não tinha acabado ainda. Jesus, agora no céu, tem uma tarefa importante a continuar e completar: a obra de perdão e resgate junto ao Pai no santuário celestial. A história da humanidade está se aproximando do fim. O final pode ser feliz. Vai depender da sua escolha. A decisão é individual. A morte de Jesus marcou o fim dos sacrifícios diários no santuário da terra. O processo criado por Deus preparava o povo para o sacrifício do verdadeiro Cordeiro, aquele que retirou o pecado do mundo. Depois da morte e ressurreição, Jesus subiu ao céu e deu início ao trabalho como intercessor da raça humana no santuário celestial. Assim como o da terra, o santuário do céu também precisa ser purificado. E a purificação ainda está acontecendo. Ela começou em 1844, quando Jesus entrou num lugar especial onde Deus está. A purificação do santuário envolve uma investigação detalhada. São abertos os livros com registros das vidas das pessoas. Jesus intercede e os pecados são apagados. Esse período
é chamado de juízo investigativo. Quando ele começou, os anjos, por ordem de Jesus, passaram a advertir o povo sobre esse momento especial. A palavra de Deus deve ser pregada. Todos precisam saber o que é pecado para poder escolher ficar perto de Deus ou não. No final dos tempos, haverá apenas 2 grupos de pessoas: as que são fiéis à lei de Deus e desejam estar com Ele, e as que viraram as costas para o Criador. Quanto mais próximo do fim, mais Satanás se agita e investe contra o ser humano. Tenta enganar a muitos e arrastar uma multidão para a perdição com ele. Jesus coloca a sua graça, seus méritos e intercede a nosso favor. A vitória é possível, a escolha é individual. Agora é o tempo para escolher. Um julgamento está acontecendo. Jesus, como advogado, intercede pelos pecados do mundo. Desde 1844, essa é a principal tarefa de Cristo. Ela está quase terminando e tudo vai mudar. Então, Jesus vai sair do santuário em direção à terra. Ele vem buscar todos os que acreditaram e viveram pela lei de Deus. Enquanto isso, na Terra, muitos vivem como se o grande conflito entre o bem e o mal fosse história de livro infantil. Nuvens escuras vão cobrir o céu. Os rios vão deixar de correr. A Terra vai ser abalada. Algo estranho está acontecendo. No horizonte, surge uma nuvem branca. Ela vai se aproximar e Jesus será visto sentado nela com toda a sua majestade. As pessoas vão perceber que Jesus é real. Os mortos, que acreditaram no Filho de Deus e foram fiéis, vão ser acordados. E Jesus vai resgatar todos os que viveram segundo o amor e a lei de Deus. Mas existe um grupo que virou as costas para o Criador e rejeitou o amor de Jesus. Para esses, não haverá mais tempo, haverá desespero e confusão. Será tarde demais. Jesus entrará no céu com o seu povo. Lá vão viver 1000 anos, junto com Deus e os anjos, e vão entender todas as histórias, todos os julgamentos, e irão reconhecer que Deus é justo. Esse capítulo da história ainda não aconteceu. Jesus está quase voltando. E quando isso acontecer, em qual grupo de pessoas você vai estar? Ainda é tempo de fazer escolhas. O tempo é agora. Depois de um julgamento detalhado, Jesus vai retornar à terra e resgatar todos os que acreditaram e viveram conforme a lei de amor de Deus. Nesse resgate, durante a volta de Jesus, haverá uma convulsão na terra. Um grupo será deixado para trás porque escolheu ficar longe de Deus, mesmo com os avisos, as oportunidades e o tempo que o Criador concedeu. São os ímpios. Eles serão destruídos. Seus corpos ficarão na superfície da terra, que estará devastada. Satanás e o seu exército vão viver na terra por 1000 anos, experimentando o fruto da maldição que causaram. A terra estará vazia e destruída. Não haverá ninguém para corromper. Ele estará preso ao planeta, mas um som de trombeta fará Satanás estremecer. O cortejo celestial vai se aproximar. Jesus vai tomar posse do planeta. Ele acordará os ímpios para a morte eterna, e eles poderão ver a cidade celestial. Satanás não hesitará. Vai formar um exército para invadir a cidade. Ao seu lado, o enganador terá hábeis generais. O clima será de rebeldia, uma última tentativa de ofender a Deus. Jesus vai encarar aqueles que o recusaram. Haverá silêncio. Os pecados de todos serão projetados no horizonte. Surgirão imagens que revelarão o desenrolar do grande conflito entre o bem e o mal. Satanás será finalmente desmascarado. Os ímpios vão se voltar contra Satanás e seus anjos. Todos serão eliminados. Jesus vai ser coroado. Todas as pessoas, os justos e os ímpios, poderão compreender que houve justiça. O mal será definitivamente
banido. Conhecer o final de uma história pode ser bem interessante, reduz a ansiedade quanto ao futuro. Agora, saber do final e compreender que as suas escolhas ao longo do caminho irão lhe afastar do melhor resultado pode ser desesperador. A boa notícia é que a história ainda não terminou. O final já é conhecido, mas a sua participação no contexto pode ser alterada. Isso quer dizer que ainda há tempo para escolher o lado certo, aquele que herdará o final feliz. Depois de contestar o caráter amoroso de Deus e ser expulso do céu, Satanás investiu contra o ser humano. Ele queria destruir a criação e ser adorado como Deus. Confundiu o homem que se afastou do Criador e fez muitas maldades. Mas Deus, em sua infinita bondade, elaborou um plano para resgatar a raça humana. Cristo nasceria entre os homens e entregaria sua vida para reconciliá-los com o Pai. Apenas o Criador poderia dar a vida pela criatura. O povo de Deus será resgatado. A eternidade será uma realidade na qual Jesus estará presente. Reinará a vida, a alegria, a paz e o amor. O mal será banido e o pecado, a morte e a dor não existirão mais. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais vão admirar o seu caráter. O final será eternamente feliz. O grande conflito haverá terminado. A harmonia perfeita reinará em todo o universo. Tudo ao redor irá declarar que Deus é amor. Jesus está preparando um novo lar para todos nós. Você quer fazer parte dele?